paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos então iniciar nosso estudo sobre as epístolas gerais que nos cabe nessa oportunidade de estarmos falando, né, sobre as características então, né, dessas epístolas gerais. E nessa primeira aula nós vamos abordar esses assuntos, ou seja, durante essas quatro aulas que nós teremos, a primeira aula, que é hoje, nós vamos fazer uma introdução e depois entramos aqui já no capítulo 1, sobre a epístola de Tiago. Na aula 2, o capítulo 2 e o capítulo 3, onde nós vamos falar da primeira e segunda epístola de Pedro. Na terceira aula, nós vamos falar sobre a primeira e a segunda epístola de João. E na quarta aula, nós vamos estar estudando sobre a terceira epístola de João e a carta ou a epístola de Judas. Então hoje, né, na introdução, que nós temos aqui sobre as epístolas gerais. Por que são chamadas, né, essas epístolas gerais? Porque ela não foi endereçada a uma igreja específica, né, como que os irmãos muito bem sabem, tinham várias cidades e cada cidade tinha as igrejas que foram estabelecidas pelos discípulos, pelos apóstolos. Mas estas cartas aqui, elas não foram assim endereçadas para uma igreja específica, como por exemplo, né, os Tessalonicenses, Colossenses, Efésios, que eram tudo Coríntios, né, eram todas igrejas específicas. Essas aqui não, são para várias igrejas, né, então por isso que elas são chamadas gerais. E o conteúdo então é para todos os crentes, né, daquela época, né, onde as cartas pudessem alcançar. Então elas poderiam ser lidas e teriam então proveito, né? Claro que nós vamos ver que mesmo elas sendo essas gerais, os apóstolos, né, eles viam e conheciam de alguns problemas que tinham ali, e por isso então eles abordavam esses assuntos assim que estavam, assim, vamos dizer, né, mais críticos ali naquele momento, né? Então nós temos aqui essas 7 cartas, que é Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Então, o que nós podemos ver aqui, né, na introdução, a igreja primitiva, ela inclui a 2ª e a 3ª carta de João, né, como epístolas gerais, mas são epístolas pessoais dirigidas a indivíduos, por escrita numa era de perseguição e apostasia. Então por isso a preocupação, né, deles em estar trazendo as instruções, os crentes realmente, né, se firmando na presença do Senhor nosso Deus, né? Primeiro século, né, os crentes tiveram paz e permissão para propagar o Evangelho, mas logo em seguida, né, a perseguição dos cristãos em 60 depois de Cristo, quando a grande maioria interpretava erroneamente as doutrinas, ou seja, já logo no começo a igreja começou realmente a ser atacada de diversas formas, né? E uma dessas doutrinas que estava em voga, né, naquela época, que um Deus invisível, de um grande Salvador ressurreto e de um julgamento futuro acabaria com os poderes públicos, né? Então era tudo realmente artimanhas do inimigo, né, para tentar jogar os políticos, né, o poder público daquela época contra os cristãos, né?
houve a perseguição aí de Nero, que prendeu, executou Paulo, que os irmãos já muito bem já conhecem, né, como quem foi esse Nero, a sua loucura, incendiar a igreja, incendiar a cidade de Roma, uma pessoa extremamente violenta, né? Tudo isso, então, é nesta época em que essas cartas estão sendo escritas, né? No início a igreja era constituída de judeus, crentes em Jesus Cristo, mais tarde então vieram os gentios que começaram a se converter, né? A expansão da doutrina cristã entre os gentios e a convivência com os judeus acarretou discordâncias, como se deveriam guardar a lei mosaica que levou ao concílio de Jerusalém, que está lá em Atos 15. Então, também esta era a preocupação destas cartas, né? De poder estar instruindo os gentios que não tinham praticamente nenhum conhecimento acerca da lei de Deus, né? Os judeus, eles já conheciam, né? Então eles eram muito mais fáceis para eles compreender, né? Em certo sentido, né? Porque muitos também não aceitavam a instrução, né? De Jesus, né? E acabaram se revoltando, né? Mas aqueles que realmente se convertiam, eles tinham essa facilidade, né, de obedecer aquilo que se passava, enquanto que os gentios não, eles precisavam aprender muitas coisas ainda, né, para poder compreender por que deveria ser feito daquela forma, né? Então, cada uma delas são respostas a alguns problemas, né, ou perguntas de judeus cristãos e gentios convertidos, como eu disse. Eles tinham bastante dúvidas, né? Apesar de breves, são realmente muito importantes, mostram um panorama completo da igreja do Novo Testamento, sendo autores de origem e experiências distintas, escrevem de maneira diferente um do outro. Os livros foram escritos como canônicos até o final, foram aceitos, aliás, como canônicos até o final do século XIV. Então, ou seja, eles, né, desde todos os antecessores, assim, reconhecem, né, a canonicidade desses livros, ou seja, que foram realmente inspirados, né, pelo Espírito Santo de Deus e escrito assim para aquelas igrejas naquela época, né? Então, os objetivos, né, dessas epístolas gerais: explorar a vida, os ensinos e o significado da atuação de Pedro, de João e de Judas, e despertar os alunos a seguirem rigorosamente a doutrina, a obra e a expansão do reino de Deus, e produzir reflexão e moldar a sua conduta cristã no conjunto de verdades aqui dispostas. Então, ao final desse estudo, né, dessas cartas gerais, você, aluno, tem que estar disposto, né, a explorar a vida, os ensinos e o significado de atuação, né, desses discípulos, né, de Pedro, João e Judas, e como que eles se portaram, né, diante da sociedade, e o que eles realmente queriam da igreja, né? Então, isso nós não podemos perder de vista. O que eles queriam da igreja, qual o significado da igreja diante, né, de todas as situações que eles estavam vivendo. Então, isso tem que produzir essa mudança, né, de conduta e reflexão acerca daquilo que nós estamos fazendo, né, como igreja, já no presente século, né? Então, vamos lá, né? Capítulo 1 agora, falando da epístola de Tiago. Essa epístola é considerada um manual prático de conduta cristã, ou seja, ele dá aqui as orientações, né, vamos dizer assim, bem objetivo, né? Não fica com tantos rodeios, não. Olha, é assim, 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 é direto ao ponto, né? Tiago, ele fala e mostra assim, né, sem arrodeios, né, e vai direto ao assunto. Olha, você tem que fazer assim, assim, porque se não fizer,
está errado, né? Então é dessa forma que ele aborda, né, o tema. Isso com certeza faz parte, né, do jeito, né, que Deus escolheu, né, da personalidade dele, né, e era desta forma que o Espírito Santo usou, né, para estar falando com a igreja, né. Então são meditações pessoais, proporcionando um estudo e apresentação simples, servindo a todos como experiência cristã. Escrita para judeus que viviam fora da Palestina, porque após a morte de Estevão, quando foram dispersos pela perseguição, isso inclui aí Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Então, depois que Estevão morreu, teve essa perseguição, né? E os crentes judeus, eles se espalharam, né, para vários lugares, e aí essa epístola é escrita justamente para estar falando com estes crentes judeus, né? A ênfase, né, de sofrer com alegria as provações que tentaram a fé mostra que Tiago tinha conhecimento dos crentes dispersos pelo tom de autoridade da carta. São meditações pessoais, proporcionando um estudo e apresentação simples, servindo a todos como experiência cristã. Tiago escreveu para os judeus que tinham a tendência de separar a fé das obras. Fé que não produz santidade é morta, né? Então, as pessoas ali estavam bem acomodadas, né? E achando assim que já, porque tinham aceitado o Senhor Jesus, né, eram crentes, e que muitas vezes assim não se colocavam à disposição para trabalhar, para ajudar aqueles que estavam precisando, né? Então, ou seja, uma igreja assim que estavam, um povo assim que estava se acomodando, né? Porque eles aceitaram a fé, conheciam a fé, mas, né, de coisas práticas mesmo, assim, para trazer as pessoas que estavam necessitadas, né? As pessoas que não tinham muita condições, né? Os não crentes, né? Então, eles estavam, né, vamos dizer assim, pensando mais em si mesmo, né? E Paulo e Tiago, ele vem despertar isso assim, né, como se fosse realmente trazer ali um cajado, né, para que eles pudessem se acordar, né. Então nós vemos aqui a necessidade de uma fé viva, eficaz, para alcançar a perfeição, né. Tiago, considerando como o primeiro pastor da igreja em Jerusalém, nós vemos lá em Atos, fala, né, de Tiago, identificado como o irmão de Jesus, né, ou seja, depois que Jesus nasceu, vindo então do relacionamento de José com Maria, e então nasceu Tiago, Judas e outros, né, outros filhos que eles tiveram, e filhas também. Então ele é identificado aí como este meio irmão de Jesus, né, por nascido aí no relacionamento, né, de Maria, depois que Jesus nasceu, com José, seu esposo. Tinha os joelhos calejados devido às orações constantes, adorando a Deus, implorando o perdão do povo. Os cristãos devem manifestar a sua fé pelas obras, né? É uma coisa que muitas vezes nos dias de hoje a gente também sente falta, né? Porque muitas vezes a igreja está vivendo mais em quatro paredes, né? Mais assim, preocupada com os eventos, né? Dentro das quatro paredes, mas em relação realmente às pessoas que estão morrendo, que estão precisando, muitas vezes isso fica a desejar, né? Quando a gente chama para evangelizar, quando é para ajudar realmente, né, a pessoa que está necessitada. Então parece que nós estamos vivendo algo semelhante. Então essa epístola de Tiago, ela tem que ser revivida e pregada, né, nos dias de hoje também, né, com certeza.
O autor, né? Foram apresentados dois autores, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, é impossível, pois morreu em 44 depois de Cristo, e a evidência de liderança da igreja que desse autoridade. Então, a opinião tradicional reconhece Tiago, irmão do Senhor Jesus, como autor. O prefácio indica que o autor foi Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vê isso em vários outros estudos, né, escritos antigos, escritos históricos, né, que realmente não foi outro Tiago, mas sim este que era o irmão do Senhor Jesus, né? Então, a gente sabe que Tiago tinha vários Tiagos ali naquela época, mas este era o meio-irmão do Senhor Jesus, né? Tiago, ele vem, né, da palavra Jacó, né? E só que depois, né, conforme foi passado para o grego, aí ficou Santiago, ou Iago, né, quer dizer, vem Jacob, e aí tirou o San, ficou só o último T, né, do Sant, e aí então formou Tiago, né? Então, meus irmãos entenderem, né? Então vem de Iago, ou Jacob, né? Quando foi escrita? A autoria tradicional defende entre meio dos anos 40 e começo dos anos 60. Acredita que foi a primeira epístola escrita à igreja, provavelmente escrita em Jerusalém, né? Qual é o conteúdo, então? A tentação como prova da fé, que nós vamos ver aqui, né? Falando sobre as provações, pobreza, riqueza, provação e tentação, recepção da palavra, né? Aquelas pessoas, eles estavam sendo provados, né? Que na verdade era o que a realidade deles ali, né? Então eles tinham que compreender por quê, né, que eles estavam passando por tantas provações, por tantas tentações, né, e saber enfrentar essa diferença entre a riqueza e a pobreza, né, não deixar-se se levar por isso, né, porque naquela época havia muito comércio, muitas pessoas se enriquecendo, né, indo atrás de ouro, de tudo que era coisas assim materiais, né, mas o evangelho veio para mudar, né, essa mente das pessoas, mas muitos, né, tinham resistência em relação a isso, né? Então, as obras como evidência da verdadeira fé. Qual que é a verdadeira religião, né? As distinções sociais e a lei real, fé e obras. Então, o crente, ele precisa ter essas obras, né? Não é simplesmente ele crer, né? Aqui está falando destas obras quando nós cremos como uma consequência, né, da nossa crença. Nós cremos e por isso então nós vamos, né, colocar em prática aquilo que nós cremos, né? Não é só simplesmente guardar para nós, né? Então é essa a questão aqui que é abordada por Tiago, né? As palavras, né, e o seu poder, a língua. Então, ou seja, ele trata deste assunto, né, que realmente é uma coisa que ainda, né, nos dias de hoje, sempre foi, né, e Deus aqui usando Tiago para estar falando, né, para aquelas 12 tribos ali, mas também, né, para todas as igrejas, ou seja, isso vale para tudo, né, a língua, né, a pessoa saber o que vai falar, né, ter certeza antes de comunicar com o pastor, comunicar com o seu líder, só porque ouviu alguém falar, algum comentário. A gente sempre tem sofrido com isso, né? Porque chega informações, aí depois você vai chegar até essas pessoas e conversar, e você vai ver que não era nada daquilo, as pessoas falaram tudo pela metade, né? Então você que está estudando, que vai ser líder, né, que é um pastor, ou já é um líder, tem que tomar muito cuidado, né? Ouvir primeiro, depois ir até aquela fonte, né? De quem se disse ao respeito,
perguntar, conversar antes de tomar decisão. Porque tem muitas pessoas, né, muitos pastores que eu já vi, a gente já tem acompanhado, tomam decisões precipitadas só porque chegou informações e ele não foi verificar com aquela pessoa o que realmente estava acontecendo, né? E aí trouxe problema, né? E sempre vai trazer pessoas que não ouvem as duas partes, né? Principalmente num relacionamento assim entre um casal, né? Tem que ouvir as duas partes, um separado do outro, depois ouve os dois e aí ora e depois toma a decisão. Né? Senão não vai ter jeito, vai ficar essa confusão trazendo problemas para a igreja, né? A verdadeira e a falsa sabedoria, né? A sabedoria do mundo, e que são as pessoas que querem ter o seu próprio intelecto, né? E tem a sabedoria de Deus, que é aquela que é dada pelo Espírito Santo. Então nós, claro, a gente tem que buscar o conhecimento, né? Mas a gente não pode ser arrogante e se apoiar somente nesse conhecimento, né? Nós temos que buscar que o Espírito Santo de Deus nos esclareça, né? Porque senão eu e você, a gente pode estar dentro só dessa primeira sabedoria, e aí pode ser bastante problemático, né? E aí, por quê? Autoconfiança proveniente do pecado, ou seja, aquela pessoa arrogante, né, que acha que ela sabe de tudo, né, e não quer buscar a direção de Deus, né? Então, paciência sobre a opressão, a paciência da fé, julgamento do rico inescrupuloso, paciência até a volta de Cristo, juramento. Então, aqueles ricos, né, que eram totalmente arrogantes, então eles poderiam ver em breve, né, quando chegou ali o julgamento, né, até eles, né, através das perseguições, eles ouviram o Evangelho, muitas vezes não quiseram aceitar o Evangelho, ou muitas vezes até desprezaram os mais pobres, não quis ajudar, né, então chegou o momento ali da perseguição, e aí Tiago está falando, olha, eis aí o julgamento, o resultado, né, da sua arrogância, né? Então, por isso que nós precisamos estar bem atento, né, em relação a isso. A quem foi escrita? Para 12 tribos espalhadas no estrangeiro, seus leitores eram judeus, né, conforme nós já falamos, né? Foi escrita para mais de uma comunidade. Tiago procurou resolver os problemas ali, né, de forma bem específica. Era um tempo de quê? Era um tempo de fome, que havia duas classes de crentes, rico e pobre, né? Os pobres eram camponeses, passavam necessidades, eram explorados, né, pelos ricos, né? Então, a carta traz esta advertência, né? Proprietários de terras, comerciantes, pessoas gananciosas, né, pessoas que desprezavam os pobres, né, e muitas vezes a gente encontra, né, este problema, né, que nós vemos aqui este mapa, né, das igrejas, né, que existiam ali naquela época, né, e dali de Jerusalém, né, que é essa parte aqui, que saíram então todas esses direcionamentos, né, para essas outras igrejas, né? Aqui está Antioquia, né? Porque foi escrita para consolar os judeus que estavam passando por provas severas, né? Corrigir desordens nas suas reuniões, nas suas assembleias, combater a tendência de separar a fé das obras, admoestar os leitores a reagirem obediente diante das provações que passavam a fim de receberem as bênçãos e não as disciplinas, né? Alguns acreditam que seja uma resposta à interpretação do ensino de Paulo sobre a fé, mas são conteúdos diferentes, né? E aí nós vimos, né, algumas doutrinas que tinham, né, algumas considerações ali, né,
antinomismo, sustentava que através da fé em Cristo é possível estar completamente livre de todas as leis do Antigo Testamento, todo o legalismo, toda a lei secular, toda a moralidade de uma sociedade, ou seja, né, eles eram completamente, né, contra a lei. Então, não é o caso aqui, né, de Tiago, né, que ele não estava abolindo nenhuma lei, né? Só estava dizendo, né, que estas obras que ele está falando aqui é realmente as consequências, né, da fé. E Paulo não, Paulo está falando das obras da lei, né? A pessoa fazer aquelas obras para ser salvo, né? Não tem, são coisas completamente diferentes. Martinho Lutero, ele não gostava muito desta carta, né? Não conseguiu reconhecer o ensino de Tiago, que não contradizia, mas complementa o ensino de Paulo sobre a fé. Paulo, o ensino concentrava-se na nossa justificação com Deus. Essa é a diferença, né? Então, tem uma diferença bem clara aqui, né? Paulo está falando da salvação e Tiago está falando da consequência do salvo, né? Poder colocar em prática, não se tornar uma pessoa acomodada, não querer fazer nada para o reino de Deus, né? Tiago, então, concentra nas obras que exemplificam essa justificação, escreveu aos judeus para incentivá-los, né, continuar crescendo nesta fé, destaca as boas ações que devem aparecer naturalmente, né, daqueles que estão cheios do Espírito Santo. É bem claro aqui a carta dele, né? Questiona como pode ter uma fé salvadora e não produzir frutos do Espírito, como Paulo descreve em Gálatas, né? Então isso até a gente vê também nas cartas endereçadas que João, né, se endereçou para algumas igrejas ali da Ásia, ditadas ali pelo Senhor Jesus, as pessoas, né, se acomodando, né, perdeu o primeiro amor, né, era nesse sentido que Tiago ele escreve a sua carta, né. Foi escrita provavelmente em Jerusalém, né. O conteúdo literário está aqui, os irmãos podem estar acompanhando, né, a tentação como prova da fé, as obras como evidência da verdadeira fé, sabedoria verdadeira e a falsa, né, paciência sob a pressão e finalmente, né, oração, né. Tentação como prova da fé. O propósito é aperfeiçoar o caráter cristão, suportar a tentação como isso da sabedoria, e fonte de tentação interna para o mal. Nunca Deus envia impulsos maus, mas é Ele que nos dá poder pelo qual somos elevados a uma nova e mais nobre vida. O propósito é aperfeiçoar o caráter cristão, né? A tentação, com êxito, a sabedoria. Versículos 8 a 11, uma fonte de prova e uma fonte de tentações, pobreza e riquezas. Versículo 12, recompensa por suportar a tentação, coroa da vida. E versículos 13 a 18, fonte de tentação interna para o mal. Versículos 19 a 21, controle da palavra e do temperamento, a pureza da conduta, uma atitude receptiva para com a palavra de Deus. As obras como evidência da verdadeira fé. A verdadeira fé deve manifestar-se tanto em obedecer como ouvir a palavra de Deus, né? Manifestar na religião prática, domínio da língua, amor fraternal, separação do mundo, né? Então, as consequências aqui, né? Tiago ele está falando das consequências, como que alguém se converte e não tem mudança de vida, né? A sua língua continua falando mal, ele não apresenta amor fraternal, ele tem uma vida dúbia, você não sabe se ele está na igreja ou não, né? Então é uma coisa que deve ser observada nos dias de hoje, né? Então
converteu realmente, né? Como que está as palavras dessa pessoa? Está xingando, tá maldizendo, está contando piadas? Então, tem que ter essa mudança, né? Está apresentando amor fraternal ou simplesmente está ignorando os irmãos, ou está tendo inveja dos irmãos, está procurando destruir, né, os irmãos? É a mudança, né? Se não tiver realmente essa mudança, onde está o convertimento? Então, Tiago, ele fala bem claramente, né, com esse tipo de pessoas, né? E é válido, claro, nos dias de hoje, né? A verdadeira fé é demonstrada pela imparcialidade no trato com os pobres e os ricos, né? A fé é apurada pelas suas obras, contradições aparentes, né, entre Paulo e Tiago, ao usarem as palavras fé e obra de justificação, mas com diferentes significação e termos, né? Isso nós já falamos, né? São termos diferentes, né? Os significados são diferentes, né? As palavras do seu poder, né, a advertência de assumir posição de mestre precipitadamente, e o perigo de ofender por meio de palavras faladas, né? O poder da língua, comparado com o freio do cavalo, um leme, um fogo, né? O mal da língua, nós já falamos sobre isso daí. A paciência sobre a opressão, a paciência da fé, os opressores que passaram a ser oprimidos, né? Uma condição que prevalecerá nos últimos dias, a opressão da classe trabalhadora pelos ricos, que acabará com a vinda do Senhor, julgamento dos ricos, ímpios e a destruição de Jerusalém. Acerca do vingador, filho de Deus tem que ser paciente esperando a vinda do Senhor, né? E oração, então, ele fala, né? Oração na aflição, oração pelos enfermos, aí nos versículos 5, capítulo 5, 13 a 20. Dever para com o irmão desviado, né? Cita um ministério de restauração que fez voltar aos caminhos do Senhor um irmão desviado, ou seja, é aquela, realmente, né, a igreja estava muito acomodada, né? Nos dias de hoje também a gente vê, né, a pessoa deixa de ir na igreja e ninguém se importa, ninguém vai atrás, né, fica esperando um pelo outro para ir, né, e não procura trazer esta pessoa para a igreja, né, está fazendo as visitas, orar pelos enfermos, né, uma coisa que cabe aos presbíteros estar fazendo isso, não pode ficar esperando só para os pastores, os responsáveis, né, de ministério, da congregação estar fazendo, não. Isso aqui são os obreiros que tem que fazer, né, diáconos ajudando, né, juntamente com os presbíteros, né. Resumo, então, né, caminhar na fé através da religião, fé genuína, sabedoria genuína, discute a justiça social e faz um discurso sobre a fé em ação. Encoraja os crentes a serem pacientes no sofrimento, orando e cuidando uns dos outros, reforçando a nova fé através da comunhão. Conexões entre fé e obras, ninguém é justificado pelas obras da lei. Aplicação prática. Não apenas falar a fala, mas andar a fala, né? Concentrada nas verdades da palavra de Jesus, Sermão da Montanha, e motiva a agir de acordo com o que ensinou. Descarta a ideia de alguém tornar-se um cristão e continuar vivendo no pecado, não exibindo fruto da justiça. As boas obras não são causas da salvação, mas são o seu resultado, aquilo que nós acabamos de falar, né? Tem que ter mudança, é aquilo que você fala também tem que ser manifestado nas suas atitudes, né? Então é isso, que Deus abençoe os irmãos, até a próxima aula, que assim o Senhor nos abençoe. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.